Que bom estar aqui mais uma vez e na presença dos irmãos podemos cultuar juntos ao Senhor. Eu acredito que quando nós reunimos como igreja é um momento muito especial, que eu creio que nós não temos consciência verdadeira do que realmente acontece espiritualmente quando nós estamos juntos. E hoje nós viemos aqui com a missão de ministrar a esta igreja. Nós, eu e o Ângelo, sermos vasos de Deus hoje para trazer algo a esta igreja. Amém? Você crê nisso? Se você crê nessa palavra, essa palavra é para si. Então Deus trouxe-nos cá com uma razão. Eu tenho algo da parte de Deus para partilhar connosco. E em Hebreus diz que, em Hebreus 12, fala sobre aquele que está coxo e aquele que está aquele que manqueja, que está frouxo, que seja renovado nas suas forças e que seja estimulado novamente no Senhor. E se calhar hoje é esse dia para si. Porque nós passamos por momentos muito difíceis às vezes durante a nossa caminhada com Cristo. E nós precisamos de ser renovados, precisamos de ser novamente puxados para aquele lugar onde Deus vai novamente limpar os nossos pecados, onde nós vamos arrepender e vamos voltar novamente à inocência, voltar à simplicidade, à fé de crermos naquilo que Deus colocou sobre a nossa vida, aquilo que Deus colocou também sobre esta igreja. Então, se você é uma pessoa de fé, se você crê em Deus, se você crê que Jesus tem um propósito e tem uma visão para a sua vida, se Deus já profetizou algo à sua vida e quem sabe se calhar você ao longo do tempo esqueceu daquilo que Deus falou consigo, das promessas que Deus falou à sua vida e quem sabe também promessas que Deus falou para esta igreja também. Hoje é um dia que, se você crer, se esta igreja crer, há uma chave que está a rodar. Há uma chave que está a ser virada neste lugar e eu hoje vim aqui com essa missão para lhe transmitir essa mensagem e para ministrar à sua vida. Então, se você crer, eu quero que você medite aqui um pouco comigo acerca de algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que despertou o meu coração para isto. Eu quero falar sobre a experiência que nos leva a entender o profético. A experiência que nos leva a entender o profético. E nós vamos ler uns textos de Atos, que foi... todos nós provavelmente conhecemos, onde temos o famoso dia de Pentecostes, onde os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, aguardaram a promessa que Jesus lhes deu, não é? E eles foram investidos de poder e de autoridade do Espírito Santo para então serem esses testemunhos na terra e foram empuçados pelo Espírito Santo e então eles começaram a experienciar coisas novas que até ali eles não tinham experienciado ainda. E tiveram esse privilégio tão bom de receber aquele presente do Espírito Santo. Não só a presença que eles receberam quando Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, mas também quando o Espírito Santo veio sobre eles e lhes deu poder e autoridade para eles serem ministros do poder de Deus aqui na terra. E se nós lermos em Atos no capítulo 2, a partir do versículo 16 até do 16 em diante, nós vemos que Pedro fala aqui algo curioso. Depois que o Espírito Santo veio então sobre os discípulos que aguardaram essa promessa, ele passa a explicar algo ao povo. Eu vou só ler o 16 e o 17, mas depois vocês podem ler em casa, devem ler para entender melhor o que estava aqui a acontecer. Então eles
aguardaram essa promessa todos juntos e foram então batizados com o Espírito Santo. As pessoas estavam a questionar-se o que é que estava a acontecer ali. E então o apóstolo Pedro fala ao povo e diz o seguinte, vamos ler a partir do 15. Porque estes não estão embriagados como imaginais, sendo esta a 3ª hora do dia. 16. Mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões e os vossos homens velhos sonharão sonhos. E depois ele continua a falar sobre esta profecia de Joel e menciona também o próprio Jesus, toda a história de Jesus, aquilo que ele veio cumprir, e também que a raiz de Davi, não é? Que ele era alguém com descendência de Davi, ou seja, que ele vinha cumprir as Escrituras, e que tudo aquilo que estava a acontecer era então o cumprimento das Escrituras. A experiência vai nos levar a entender o profético. Se calhar Deus já profetizou alguma coisa à sua vida, e que se calhar naquele momento nós não estamos a entender muito bem o que é que Deus está realmente a dizer. Mas conforme nós vamos progredindo, conforme nós vamos caminhando e obedecendo a Jesus, vai chegar a momentos em que, à semelhança desta situação aqui, uma experiência levou o apóstolo Pedro a entender algo que foi profetizado lá atrás. Então, a experiência que eles estavam a viver, debaixo da obediência de Jesus, levou-os a entender aquilo que era profético, aquilo que foi profetizado lá atrás. E se nós continuarmos a ler, nós vamos a Atos, no capítulo 11, fala algo também curioso aqui. Vem na sequência do apóstolo Pedro ir à casa de Cornélio, de um centurião romano, e lá aqueles gentios foram também batizados com o Espírito Santo e receberam o dom do Espírito Santo. E então o apóstolo Pedro voltou para Jerusalém e manifestou o que aconteceu lá nesse lugar com os gentios. E ele foi confrontado com os judeus cristãos que tinham em mente a questão da circuncisão e não conseguiam entender porque é que os incircuncisos também receberam o Espírito Santo. Atos capítulo 11, versículo 15, 16 e 17. Vamos ler. E quando eu comecei a falar, isto é o apóstolo Pedro a relatar então a esses irmãos, está a testificar daquilo que aconteceu, ele está a dizer assim: e quando eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como sobre nós no começo, ou seja, como lá aquilo que a gente leu em Atos capítulo 2. Repare no que diz o 16. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando ele disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que deu a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu então para que pudesse resistir a Deus? Novamente aqui a questão da experiência. Ele tinha tido essa experiência de ser batizado com o Espírito Santo, mas consoante eles foram caminhando, o Espírito Santo conduziu o apóstolo Pedro à casa deste centurião, que era um gentio, e que era alguém que temia a Deus, que conhecia os cultos religiosos, a tradição religiosa judaica, mas que eles ainda não conheciam o Espírito Santo. Então ele foi visitado por um anjo e mandaram chamar o apóstolo Pedro para ir lá como representante do Espírito Santo para trazer a revelação da palavra e então o Espírito Santo descer sobre aquele lugar e sobre aquelas pessoas e trazer salvação a ele e aquela família.
Então, o apóstolo Pedro, quando isso aconteceu, ele lembrou-se da palavra de Jesus. E quando Jesus fala alguma coisa, e nós vemos isso no contacto que ele tinha com os discípulos, ele falava muitas vezes profeticamente. Ele ensinava aos discípulos: olha, vai acontecer dessa forma, eu vou ser crucificado, eu vou ressuscitar, o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Mas só com o desenrolar do tempo, o passar do tempo, a experiência, a obediência àquilo que Jesus tinha falado sobre a vida deles, só ao longo desse tempo, dessa jornada e dessa persistência, dessa fé na palavra de Jesus Cristo, é que ele enxergou e se lembrou das palavras de Jesus, da mesma forma que ele se lembrou das profecias do Antigo Testamento. Porque isto foi o que o profeta Joel profetizou. Significa que às vezes Deus já profetizou alguma coisa sobre a sua vida ou sobre a nossa vida, sobre a minha também. E nós precisamos de caminhar nessa palavra que nós sabemos que veio de Deus para a nossa vida e entender algo precioso, que é consoante nós vamos obedecendo às instruções do Espírito Santo, sendo guiados pelo Espírito Santo. A nossa experiência vai nos fazer viver e entender aquilo que foi profetizado sobre a nossa vida lá atrás. Então tem coisas que os discípulos só entenderam depois que Jesus ressuscitou. Porque alguma coisa precisou de acontecer primeiro. Quando Jesus vier, achará porventura fé na terra. Isto é um desafio para quem lê. Nós sentimos assim: Deus quer que eu tenha fé. Jesus quer que eu tenha fé quando Ele vier buscar o seu povo, quando Ele me vier buscar a mim. É impossível nós agradarmos a Deus sem fé. É impossível. Por isso, se você está a ouvir esta mensagem e você está resistente, se você está incrédulo àquilo que está a ser ministrado, você precisa de questionar se você tem sido uma pessoa de fé e acreditado nas profecias que Deus já falou à sua vida. Eu não vim aqui só trazer mais uma palavra. Como disse, eu vim cá com uma missão de ministrar à sua vida. E a igreja precisa de entender algo que nós não falamos com frequência, que é de vivermos esse profético. Vivermos a esfera profética, de entendermos que as palavras que Deus libera sobre a nossa vida, nós precisamos de permanecer em obediência a Jesus para que essas profecias se possam cumprir. Mas elas só vão cumprir quando eu agarro com fé aquela palavra que o Senhor lançou ou usou um profeta para lançar sobre a minha vida. E quando eu agarro aquela palavra com fé e permaneço, porque eu sei que foi o Espírito Santo que falou comigo, então ao longo do tempo, ao longo da nossa experiência, nós vamos entendendo que o cumprimento dessas profecias está a acontecer e vai acontecendo ao longo do tempo. Só que o problema é que essa experiência, essa vivência que nós precisamos de ter, tem algumas exigências. E eu tenho aqui pelo menos 3. E para nós termos a experiência, para nós andarmos e caminharmos na fé, debaixo da palavra que Deus lançou sobre a nossa vida, nós vamos precisar de ter fé na palavra que o Senhor Jesus lançou sobre a nossa vida. E vamos precisar de obedecer. Mas nós às vezes pegamos na palavra e dizemos assim: a palavra já é profética em relação à minha vida. De facto, você está 100% certo.
A palavra já diz o que vai acontecer nos últimos dias. Mas a palavra não tem especificamente aqui o meu nome e todas as circunstâncias que vão acontecer na minha vida. O que é que eu quero dizer com isto? Que a Bíblia, quando ela fala sobre algo profético que abrange toda a igreja, Deus está a lançar uma estrutura para que as coisas vão acontecer daquela forma. Imagina um corpo, é a igreja. E Deus já lançou a estrutura, e essa estrutura ninguém vai alterar. Só que essa estrutura é como se fosse a nossa estrutura óssea. E desde que Jesus profetizou a sua volta, desde que Jesus lançou as palavras em que nós estamos debaixo delas automaticamente, porque elas são proféticas, a nossa vivência diária vai ser aquilo que vai formar o restante do corpo. Ser aquilo que vai formar os músculos, a pele, as unhas e o cabelo. Nós hoje continuamos a dar forma à igreja. A profecia, a estrutura já foi lançada, nós não temos como alterá-la. Nós temos que agarrar pela fé e saber que o Espírito Santo continua a agir da mesma forma em novidade de vida hoje. Que nós, apesar de estarmos debaixo dessa profecia, não para aí. Nós temos que viver a fé na prática, precisamos de a executar. E precisamos de crer no profético. Precisamos de crer também que Deus levanta pessoas para profetizar nos dias de hoje. Para lançar palavras sobre a nossa vida, para nós crermos e darmos essa forma ao corpo de Cristo. E nós somos o corpo de Cristo neste século, nesta geração. E nós estamos a dar a forma a esse corpo. A estrutura já está feita, só que nós estamos a construir, estamos a ser construídos e estamos a ser edificados. E estamos a ser a igreja que Jesus quer vir buscar. Mas será que temos sido realmente aquilo que Jesus quer? Estamos a ser e a viver aquilo que Jesus profetizou sobre a minha vida, aquilo que Jesus já falou consigo através da palavra, e você disse assim: esta palavra é para mim. Essa palavra virou profecia para si. Se você leu algo na palavra de Deus, o Espírito Santo ministrou à sua vida, aquela palavra virou profecia para si. Você precisa de viver debaixo dela. Ou a palavra que de repente alguém que Deus levantou para ministrar à sua vida, e você vai ter que andar debaixo daquela palavra. E perceba algo que é fundamental no mundo espiritual e que é muito necessário nós entendermos, e é algo que muitas vezes em determinadas fases da nossa vida custa, que é nós submetermos à autoridade. Você sabe que é uma coisa difícil, submissão à autoridade, seja pastoral, seja dos pais, seja do marido, seja da esposa, seja de um patrão. Não é fácil, mas é algo que desbloqueia a nossa vida e nos faz viver em obediência a Jesus, porque Ele já lançou essa estrutura. Então não adianta nós andarmos aqui com uma imaginação falsa. Nós precisamos de assentar os nossos pés no chão, na nossa realidade, com quem nós convivemos, com quem nós estamos a lidar diariamente, e o nosso ministério já está a acontecer. E para que algo maior possa acontecer, quem sabe alguma coisa que Deus já lhe disse que vai acontecer, você vai precisar desta lembrança e deste lembrete, que é princípio da palavra, você submeter-se à autoridade. E quando você submete à autoridade e à estrutura, a chave começa a rodar. E o barco começa a andar. O vento começa a soprar, porque há a ordem que Deus estabeleceu.
Às vezes nós estamos a fazer coisas e achamos que nós estamos a ser levados pelo Espírito, mas não estamos. Nós estamos a ser levados pela nossa emoção, pela nossa forma de entendimento, pela nossa estrutura. E nós, como nunca, nós precisamos de viver dependentes do Espírito Santo. E se nós bloquearmos a ação do Espírito Santo, como estes irmãos, por exemplo, à conta da circuncisão, eles estavam incrédulos em relação àquilo que aconteceu lá na casa do Cornélio. E o apóstolo Pedro, que teve que lá ir experienciar e ver aquilo, ele disse assim: poderia eu resistir àquilo que Deus ordenou? Então muitas vezes nós, por causa da nossa tradição, estamos a bloquear a ação do Espírito Santo no meio da igreja, por causa da tradição, por causa de mentalidade, e não fazemos aquilo que o apóstolo Paulo nos exorta: a renovarmos a nossa mente, a entendermos para onde é que o Espírito Santo está a dirigir, para entendermos a palavra profética que foi lançada durante séculos lá atrás. Os apóstolos mencionavam aquilo que tinha sido profetizado lá atrás. Nós hoje vivemos de acordo com aquilo que foi profetizado lá atrás. Então nós precisamos de crer na palavra do Senhor e crer que hoje o Espírito Santo continua a dar forma ao corpo, continua a fazer o corpo ganhar a sua forma plena para ser apresentado a Jesus, a sua igreja. Mas se nós resistimos ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer fazer as coisas da forma dele, já pensou se os discípulos não dependessem do Espírito Santo? Como é que era possível? O próprio Espírito Santo é que lhes ia lembrando daquilo que Jesus falou. Sabe porquê? Porque Jesus diz-lhes assim: olha, eu enviarei o Espírito Santo e ele vos lembrará de tudo o que vos tenho falado. É aquele momento em que nós obedecemos ao Espírito Santo, assim como Pedro obedeceu ao Espírito quando disse sim, vai com aqueles homens, e ele tinha tudo para não ir, porque eles eram soldados e eles estavam debaixo de grande perseguição. Mas o Espírito disse: a questão é, ou eu vou olhar com os olhos humanos e com a tradição que nós temos, ou eu vou olhar pelos olhos do Espírito, obedecer e estar até sujeito a ser questionado pelos meus irmãos por causa da questão da tradição. E nós às vezes estamos a querer viver Jesus, mas estamos agarrados às tradições, e Jesus não está nisso. Você quer viver Jesus, você precisa de começar a criar um ambiente, precisa de começar a ter uma vida de abstenção para buscar a orientação do Espírito. Porque se eu penso desta forma, eu quero desta forma, eu vou fazer desta forma, eu tenho os meus ideais, eu tenho os meus objetivos, o Espírito Santo simplesmente fica a olhar para si à espera que você comece a falar com ele e comece a dar o espaço para ele falar consigo. Qual seria o melhor exemplo que eu poderia usar para nós entendermos a questão do Espírito Santo? Seria o relacionamento entre um casal de namorados e tudo o que envolve o futuro desse relacionamento, o noivado, o casamento e toda uma vida de intimidade, de partilha. E quando nós começamos a conhecer alguém, eu não vou chegar à beira de uma mulher e vou-lhe dar um beijo logo. Nós vamos conversar, nós vamos conhecer, vamos começar a simpatizar um com o outro. E há todo esse
clima que a gente proporciona para haver uma receptibilidade e haver uma harmonia para que ambos possam então prosseguir esse relacionamento e vir até casar. E com o Espírito Santo funciona exatamente da mesma forma. Queremos e falamos muito do Espírito Santo, mas não começamos a negar a nós próprios para criar esse ambiente. Não largamos as nossas tradições, aquilo que muitas vezes nós estamos a ouvir dos homens, para dar o espaço ao Espírito Santo, para ele agir e haver essa intimidade, esse desenvolvimento desse relacionamento, para haverem momentos de despertar, momentos de avivar, momentos de renovar o seu povo. E nós, se somos povo de Deus, nós temos que considerar o Espírito Santo, porque ele é Deus connosco. Ele foi enviado para nós. Ele está na igreja hoje. É ele que alimenta e sustenta a igreja. Mas se a igreja, por causa da sua própria decisão, da sua própria mentalidade, ela vai entrar em resistência ao Espírito por causa da tradição, porque deveria ser desta forma, o Espírito Santo não tem como agir. E nós temos que seguir este exemplo do apóstolo Pedro e questionarmos se nós temos criado resistência ao Espírito Santo e temos condicionado a ação do Espírito Santo na nossa vida. Eu creio que hoje é um dia de nós abrirmos a nossa mente e o nosso coração para a ação do Espírito Santo. Estão a chegar dias, igreja, que quem não depender do Espírito Santo, como diz o brasileiro, vai se lascar. Estão a chegar dias que, se a igreja não depender do Espírito Santo, nós vamos ter sérios problemas. Porque a palavra diz daquela forma. Mas quem é que escreveu a palavra? Quem é que inspirou a palavra? E se ele quiser usar a palavra de uma forma a levar-me a uma experiência que me vai fazer entender? Por isso é que tu disseste aquilo. Por isso é que naquele texto diz ali aquilo. Eu já entendi porquê. Mas há uma dependência, uma obediência, uma experiência que eu vou acumulando, que eu vou tendo, que me vai permitindo ver a palavra como eu nunca vi. Porque o Espírito Santo foi quem escreveu. Mas nós vamos ler a palavra muitas vezes já cheios de coisas. Eu tenho que ver desta forma e depois tenho que separar o antigo do novo e este texto aqui e lá. E a gente entra em técnicas humanas e esquece daquele que é o centro da igreja e que é o que orienta a igreja. E que é o único que pode dar a interpretação daquilo que ele próprio escreveu. E para nós pegarmos nessa palavra e podermos aplicá-la aos nossos dias. Porque o corpo de Cristo, nos dias que correm, precisa de estar sensível ao Espírito Santo, da mesma forma que os apóstolos estavam, para cumprir as Escrituras. Porque as Escrituras são proféticas, elas não são mecânicas. Elas não são sistemáticas. Não é desta forma. Nós não podemos usar a teologia para nós nos estagnarmos naquilo. A teologia tem que nos levar mais longe para nós entendermos e dependermos do Espírito Santo. Mas quando nós submetemos a uma estrutura teologia, nós já estamos a entrar num padrão humano. Porque a teologia é a ciência que vai estudar Deus. E quem é que precisa de estudar Deus? É o homem. E o homem erra. Então, se eu estiver debaixo de uma estrutura teológica, eu vou estar a pensar aquilo que outros pensaram e não aquilo que o Espírito fala. A igreja está a entender? Amém? Então nós precisamos depender do Espírito. E não se deixe levar por aquilo que as pessoas dizem.
Porque fulano de tal diz que é assim, assim, assim. O outro diz que é assado, assado, assado. O outro diz que é não sei o quê. O outro diz que não se pode fazer isto. O outro diz que se pode fazer aquilo. Quem escreveu as Escrituras, elas são inspiradas divinamente, foi o Espírito Santo, através dos seus santos servos e profetas, os seus apóstolos, para nos trazer uma palavra que ela continua viva, porque Jesus está vivo, e o Espírito Santo está no meio da igreja para nos dar a interpretação da palavra e nos fazer, através da experiência, entendermos aquilo que foi profetizado. Então não tem a ver com aquilo que eu acho e com aquilo que você acha, com aquilo que determinada religião diz ou que determinada denominação diz. Tem a ver com aquilo com que o Espírito está a falar. A minha pergunta é: o que é que o Espírito está a falar ao seu coração? É o Espírito que está a falar ao seu coração ou são as ideias que alguém falou? Faça essa triagem agora. Se você entende que a sua mente está nessas redes de pensamento que outros pensaram, você pode pegar nisso e usar isso como alavanca, como trampolim para você passar para um nível completamente diferente, para o nível da dependência do Espírito. Porque nós cremos na profecia que fala sobre o anticristo, que fala sobre a perseguição da igreja, as guerras que possivelmente ainda vão acontecer. E a minha pergunta é: com toda esta estrutura anticristo que está a surgir e está a ser intensificada no meio da terra, se você não depender do Espírito Santo, como é que você se vai salvar no meio disso tudo? Como é que você vai saber assim, agora, neste lugar, neste momento, nesta geografia que eu estou, com estas pessoas, eu tenho que ir para a esquerda ou para a direita? Eu tenho que me aliançar com esta pessoa ou não? Aí eu vou pelas minhas convicções, eu vou por aquilo que a tradição diz e não por aquilo que o Espírito Santo está a falar. Porque às vezes o Espírito Santo está a mandar parar. A gente acha que é para andar, mas o Espírito Santo diz: agora é para estar quieto. É para aquietar. Só que a gente, por causa da tradição, por causa das pessoas, nós temos que continuar a fazer. E nós continuamos a fazer. E o Espírito Santo está à espera que eu volte ali atrás. Ele está aqui, à espera. Porque a ordem que ele deu foi aqui. Só que eu continuei a trabalhar. Continuei a fazer as coisas conforme a tradição. E o Espírito Santo continua a chamar por mim. E hoje o Espírito Santo está a chamar aqui por pessoas para voltarem à presença, para voltarem à intimidade, para voltarem a ter experiências com o Espírito Santo. E eu sou um deles. Porque eu próprio estou a pregar, estou a falar aquilo que eu próprio estou a sair disso. Que a maior arma que o inimigo tem tentado usar no meio da igreja é causar extremos e desequilíbrios para nós nos tornarmos incrédulos. Perdemos a fé, perdemos a inocência, a simplicidade da presença do Espírito Santo, que Ele está aqui neste lugar. E se nós bloquearmos o Espírito Santo, a igreja não tem como avançar. É tudo tradição. É tudo sistemas humanos. É tudo interpretação humana. Se o Espírito Santo é que inspirou as Escrituras, quem melhor que Ele para dar a interpretação daquilo que Ele escreveu? Nós precisamos de voltar à inocência, precisamos de voltar à simplicidade, depender do Espírito Santo. Olharmos para a palavra e dizer assim: Espírito Santo, o que é que estás a falar comigo? O que é que eu vou aplicar hoje? Qual é a experiência que eu tenho hoje contigo? Qual é o degrau que eu preciso de subir? Qual é o relacionamento que eu preciso de investir? Quem é o irmão na igreja ou a irmã que eu preciso de cuidar ou de ter atenção? Quantas horas queres que eu ore, Espírito Santo? Quanto tempo queres passar comigo? Nós precisamos voltar a essa inocência, sabe?
Jesus, uma vez com os discípulos, ele pega numa criança, puxa para ele e diz assim: quem não se fizer como criança não pode entrar no reino. Isso é a porta de entrada, é a simplicidade, a inocência, a dependência de uma autoridade. De dizer assim, não, e eu não faço. Dizer, vai, e vou. Só que, repare numa coisa, o sistema anticristo está tão intenso que hoje o pai, quando fala para a criança e diz não, as crianças rebelam-se contra o pai. Então, se a ideia está distorcida, como é que as pessoas vão entrar no reino e perceber o reino? Estão cheias de si próprias, estão cheias do eu. E se esta igreja quer ser, que eu sei que é, mas precisa de agarrar esta palavra pela fé, quer ser a igreja de Jesus Cristo, para os dias de hoje, conforme aquilo que o Espírito Santo quer depositar nesta igreja, depositar na sua vida, você vai precisar de voltar à inocência. Você vai precisar de dizer, Espírito Santo, eu tenho perdido tanto tempo. Estar longe de ti. Longe da intimidade, longe das lágrimas, do quebrantamento. Longe das experiências sobrenaturais com o Espírito. De a gente abrir a nossa mente e o nosso coração para fluir do Espírito Santo no meio da igreja. Se for para quebrantar o seu coração, para arrepender-se, para chorar, assim seja. Se for para você experienciar a presença do Espírito Santo, abra o seu coração para isso. Se for para receber algo profético que o Espírito Santo está a lançar sobre a sua vida, ou está a relembrá-lo, ouça isso que o Espírito Santo está a falar consigo. E agarre pela fé. E não deixe que os conceitos das pessoas e os preconceitos das pessoas, o que é que as pessoas vão achar, porque o Espírito Santo quer quebrar tudo isso na sua vida. Toda a timidez, toda a incredulidade, para você ser simples. Eu conheço um irmão que a palavra diz que as pessoas chegavam ao pé do apóstolo Paulo e pegavam nos lenços para lavarem as pessoas e as pessoas serem curadas, os demónios serem expulsos. E uma pessoa que eu conheço, um homem de Deus, não é? Uma vez ele estava na vida dele, tinha algo agendado, a vida dele é dedicada ao Senhor, e a pessoa estava na correria, quer dizer, na vida dele, aquilo que o Espírito Santo coloca para ele fazer, para estar em contato com determinadas pessoas, e alguém veio à beira dele, ai, anda-me socorrer que a minha filha está não sei como, assim, tal. E eu, minha senhora, eu não tenho tempo. Olha, pega o meu lenço e leva. E a pessoa levou o lenço e o problema ficou resolvido. Mas você vai... Depois vem aquele pensamento os pensamentos que nos condicionam. Onde é que isso está na palavra? Quem sou eu para questionar se o Espírito Santo está a mandar alguma coisa que de repente eu não estou a entender? Mas que o Espírito Santo está a entender. Porque há diferentes culturas, há diferentes formas de pensar. Há pessoas que, se você tentar evangelizar, elas não vão conseguir entender, porque a mente delas está entorpecida. E se você não usar coisas básicas, às vezes até coisas materiais, para a pessoa ver e para a pessoa crer que você é um homem de Deus, elas não vão conseguir ver isso. Então ela precisa de um objeto. E às vezes são estas coisas que nós ficamos, sei lá, até ficamos chocados de ouvir essas coisas, porque falta a simplicidade na igreja. O contexto é outro, as culturas são diferentes. Se o Espírito Santo quer e vai usar a minha vida, a sua vida, de uma forma que não usou a mais ninguém, então
É para isso que você está cá. Ai, mas tem que ser daquela forma, porque a Bíblia diz assim. Não, os apóstolos dependiam do Espírito Santo. Se você crê no Espírito Santo e depende do Espírito Santo, você não precisa estar preocupado com nada. É o Espírito Santo que vai testificar. Amém, igreja? É o Espírito Santo que nós precisamos de ouvir, de escutar, de estar sensíveis. Para isso vamos precisar de ter experiências, vamos precisar de dia a dia, vamos precisar de andar com Cristo, vamos precisar de persistência e ousadia, assim como o apóstolo Pedro teve, de ser audaz, de fazer aquilo que o Espírito Santo lhe estava a dizer e que pessoas não acreditavam nisso. Mas porque ele obedeceu ao Espírito Santo, ele viu e entendeu também o profético. Então o apóstolo Pedro não se deixou dominar pela mentalidade antiga, mas pela voz do Espírito. Para termos experiência, vamos precisar de obedecer à voz do Espírito. E então iremos entender o que foi profetizado. Tem muita palavra aqui que ainda não está sequer... Nós ainda não entendemos. Porquê? Falta a experiência. Falta viver com o Espírito Santo. Obedecer àquilo que o Espírito Santo está a falar. Termos experiências na nossa casa, no nosso trabalho, com as pessoas com quem nós convivemos, para depois, quando nós formos ler a palavra, dizermos: por isso é que tu dizes isto aqui, Espírito Santo. Já entendi, recebo e vou cumprir conforme a tua palavra. Agora percebi porque é que tu disseste isso, Espírito Santo. Mas sem a experiência e a obediência ao Espírito Santo, nós não vamos avante. Então, isto que estamos aqui a falar, dessa experiência que leva ao profético, é o quê? É o que chamamos de fé. É crermos na palavra que o Senhor fala aqui e crermos que o Espírito Santo fala connosco hoje, quer agir no nosso meio hoje e que a gente precisa depender pela fé e crer na palavra do Espírito. Então a nossa experiência diária, o nosso dia a dia, a nossa busca pelo Espírito Santo, a nossa busca de lermos a palavra de Deus, de termos um momento de criarmos uma atmosfera para nós termos um relacionamento, para termos um momento de oração que se calhar há anos que nós não temos com o Espírito Santo. Nós precisamos de crer que o Espírito Santo está connosco hoje, quer falar connosco, quer ministrar às nossas vidas. Amém, igreja?